Iniciamos mais um podcast Diálogos Federativos aqui na ABM. E hoje, com muita satisfação, nós estamos recebendo o prefeito Marcos Santana. O prefeito é do município de São Cristóvão, em Sergipe, e também é diretor da Associação Brasileira de Municípios. Está no segundo mandato, encerrando o seu segundo mandato. E é uma satisfação, Marcos, receber no dia que você vem em Brasília para receber um prêmio Prefeito Amigo da Criança. Eu sei que você tem muitas histórias interessantes para contar, mas eu queria passar inicialmente para você falar um pouco sobre você e sobre o seu município, e a gente depois tratar de alguns projetos importantes seus. Valeu, Gilmar. Primeiro quero parabenizar essa iniciativa da ABM, da nossa ABM, de ter esse canal de comunicação, de exposição, dar aos prefeitos a possibilidade de ter material com essa qualidade que podem até ser utilizado pelo prefeito em suas cidades. Eu acho isso importante. De fato, hoje tivemos em Brasília um momento bastante emocionante nosso. A gente, depois de 7 anos de mandato, eu estou no meu segundo mandato, e eu vinha sempre perseguindo as metas estabelecidas pela Fundação Abrinq. No primeiro mandato não conseguimos e agora finalmente conseguimos, e eu estou muito alegre de ter vindo receber esse prêmio, que é um prêmio que, de fato, premia o esforço que a gente faz, né? Nós sabemos dessas 5.570 cidades brasileiras, as diferenças entre elas, as diferenças entre a diversidade, entre as possibilidades financeiras de captação de recursos, as disponibilidades. E principalmente, por exemplo, eu sei, o seu município fica na região metropolitana de Aracaju, né? Um município, acho que é um dos mais antigos do Brasil, né? O quarto mais antigo, né? O quarto mais antigo. Há quem questione isso, e eu explico até por que ele é considerado. Nós temos um documento de 1967, do Conselho Federal de Cultura, estabelecendo como São Cristóvão como a quarta cidade, e aí é por isso que nós colocamos a quarta cidade, não necessariamente o quarto povoamento. Há povoamentos mais antigos que depois se tornaram cidades. Nós fomos a cidade estabelecida de direito, na verdade, com os poderes instituídos à época, em 1590. A ordem é primeiro São Vicente, né? Eu não sei qual é a ordem, mas sei que está o Rio de Janeiro, Salvador, exatamente isso, Salvador, Rio de Janeiro, João Pessoa, né? João Pessoa, o que hoje é a Vila dos Remédios, acho que hoje é João Pessoa, e depois São Cristóvão, enquanto cidade constituída. Sim. Essa por isso que a gente se orgulha. Assim, eu tive a oportunidade, inclusive, de conhecer a sua cidade. De fato, tem um sítio ali histórico bem interessante. Nós temos, Gilmar, quer dizer, só para falar um pouquinho sobre ela, né? Tem uma cidade que hoje, pelo último censo do IBGE, 95.612 habitantes, e nós temos uma particularidade, você conheceu isso, eles estão distribuídos em 2 núcleos urbanos separados por 15 quilômetros, né? É como se fossem 2 cidades dentro de um mesmo território. Dentro de um mesmo território. De fato né? Com particularidades, com a relação de afetividade totalmente diferente, porque uma delas, que é a mais antiga, é aquela que é a quarta cidade mais antiga do Brasil, é a primeira capital do estado. São Cristóvão deixou de ser capital em 1855. Então está lá, é uma cidade histórica, tombada pelo patrimônio, pelo IPHAN, em 1967. Um primeiro tombamento em 1938, depois o definitivo, o atual, em 67. E há esse segundo núcleo urbano que começou a ser construído, a surgir no início da década de 70, quando a Universidade Federal de Sergipe construiu o campus, o principal campus dela, num território de São Cristóvão, só que colado exatamente na divisa com a capital, com Aracaju. Do lado, o que divide é o Rio Poxim. A universidade iniciou a construção do campus. Na verdade, antes mesmo da universidade, do campus, já existia um loteamento feito para atrair não pessoas de São Cristóvão, mas pessoas da periferia de Aracaju, pela proximidade. Sim, pela proximidade, né? E a universidade foi lá e adquiriu lotes desse loteamento, e depois remembrou aquilo.
inclusive, há algumas pendências jurídicas que nós estamos resolvendo agora. Olha. Por exemplo, o arruamento do loteamento, que já era do município, a partir do loteamento, o arruamento passa a ser do município, a universidade se apoderou, mas não tem a titularidade. Nós estamos resolvendo agora. Então, é essa cidade que a gente governa pela segunda vez, no segundo mandato, com muitos problemas naturais, muito peculiares das cidades das regiões metropolitanas. Mas eu vejo, viu, Marcos? Eu tive a oportunidade de conhecer a sua cidade e fizemos um evento lá dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, que eu sei que é um tema também que vocês abraçaram lá na prefeitura. Hoje, né? Me permita interromper, mas nesse momento nós estamos eu deveria estar presente, não estou porque estou recebendo o prêmio da Abrinq, mas nesse momento estamos lá recebendo 2 prêmios pela organização do ODS lá. Um por uma experiência que nós construímos lá, criamos uma casa da costura, onde a gente atrai nessa casa da costura mulheres para, no primeiro momento, aprender, se qualificar, e depois para produzirem. E aí, um resultado natural que surgiu é que essas mulheres que aprenderam a costurar, elas começaram a produzir e se associaram. E aí nós, para além da questão da própria casa que produz as peças, nós abrimos um espaço no centro histórico, um lugar que é um centro de atração do turismo em Sergipe, é o primeiro na Praça São Francisco. A Praça São Francisco é tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. É o 18º monumento brasileiro tombado pela Unesco. Então, numa das casas lá, nós criamos uma loja da Casa da Costura. E é essa experiência que foi considerada. E é interessante que ela dialoga com vários ODS. Você pega, por exemplo, a questão da geração de emprego e renda, né? A redução de pobreza. Redução de pobreza. Depois você está incentivando também o turismo, né? E movimentação da economia da cidade. Então, ela dialoga com vários ODS, né? Vários objetivos. Vários objetivos. Eu acho que isso é um desafio que os municípios devem abraçar. E eu vejo, Marcos, assim, apesar de você governar um município de uma região que tem mais dificuldade do que outras regiões do país, que o Nordeste, apesar de ser uma região que cresce muito, muito acima da média, perfeito, a imagem que as pessoas do Sul e do Sudeste têm do Nordeste é completamente diferente do que é a realidade. É só você ver o PIB. O PIB do Nordeste cresce mais do que a média nacional. Talvez, assim, alguém poderá dizer, mesmo aqueles que desconhecem ainda, ou até por uma crítica injusta, possa dizer assim, olha, está crescendo muito porque era tão aquém da realidade, que é uma agora tendência. Tudo mas não é. Você mesmo estava falando de um empreendimento de um distrito industrial que você fez lá e que está recebendo investimentos importantes. Né? Porque do ponto de vista da economia, São Cristóvão a primeira vocação dele é o turismo. Mas ela ainda eu considero, ainda muito a se explorar. Na verdade, nós temos aquilo que eu considero um diamante ainda não lapidado. Né? Um diamante escondido. Não encontrado ainda, e precisa ser encontrado, lapidado, para, né, se transformar efetivamente num atrativo turístico, num ambiente de negócio. Né? E aí nós temos que ficar não apenas na dependência do turismo. Por isso que, você lembrou bem, nós adquirimos a margem da BR-101, né, a mesma BR-101 que nasce lá no Rio Grande do Norte, que termina no Rio Grande do Sul, corta São Cristóvão, o território, e a margem da BR-101, a 8 quilômetros do centro, do núcleo da cidade histórica, nós construímos um distrito industrial, um mini distrito industrial, 230 mil metros quadrados de área. Dividimos essa área em 13 lotes, em média 14 mil metros quadrados cada um deles. Desses 13 lotes, 5 lotes, o Grupo Maratá adquiriu de maneira subsidiária. Nós criamos uma lei de incentivo locacional, fiscal, uma lei que nós chamamos de Programa Municipal de Desenvolvimento Econômico. E aí eles adquiriram 100 mil metros quadrados por um preço totalmente fora do mercado, isso tudo dentro daquilo que a lei estabelece, com a garantia de retorno de emprego para a cidade.
como eu falei, esse distrito fica a 8 quilômetros do centro histórico, e investiram lá 250 milhões de reais, construíram um moinho de trigo, e agora já solicitaram mais lotes para a construção de unidades de fabricação de massas, de pão de forma e de biscoitos. Eu estou lembrando, Marcos, que eu fui prefeito de Franca 2 mandatos. O grande tensionamento da população é em relação à geração de emprego e renda no município, né? Então, um distrito industrial atraindo empresas, claro, vai gerar arrecadação para o município, que depois você tem o ICMS daquela produção ali, e ao mesmo tempo a geração de emprego e renda. Mas você estava falando sobre São Cristóvão, eu sei que vocês têm também um evento cultural que é simbólico ali do Estado, né? E até nós comentávamos antes de começar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho. Eu vou pedir a você, só para a gente fechar esse assunto da geração de emprego e renda, um dado que para mim eu não posso esquecer, que já aponta para aquilo que nós queremos para o futuro, para um médio e longo prazo da cidade. Dados do CAGED de abril, São Cristóvão foi a segunda cidade que mais produziu saldo positivo em geração de emprego e renda. Perdeu para Aracaju. São Cristóvão, como eu falei, está colado a Aracaju. E nós temos vários títulos, eu já falei, né? Nós somos a primeira capital do estado, a quarta cidade mais antiga do Brasil, e tínhamos um que queremos perder, que é de cidade dormitório, porque dependemos sempre do mercado de trabalho em Aracaju. Pela localização, né? Porque é uma cidade conurbada ali com... Isso, perfeito. Então, dados de agora, de abril, pelo CAGED, a gente já vem acumulando dados positivos, mas nunca tínhamos chegado a esse ponto de ser só perder para a capital. Então, eu queria registrar isso aqui. Você lembra, nós temos um evento cultural e artístico, o Festival de Artes de São Cristóvão. Ele foi criado em 1972. Ele foi criado para ser um dos eventos no nível Brasil de comemoração do Sesc Centenário da Independência. E quem criou, o governo militar à época estabeleceu, né, que em cada estado tivesse eventos com essa finalidade. Em Sergipe foi um festival e quem começou foi a Universidade Federal de Sergipe. Sim. Então, estar ali, por estar aí. A universidade veja, e era uma crítica que eu fazia porque nessa época eu era adolescente, em 72 eu tinha 15 anos, 12 anos, 13 anos. E eu fazia uma crítica contundente a esse festival, não compreendia a magnitude dele. A minha crítica que era a universidade utilizava a nossa cidade, que é um cenário perfeito, é uma cidade muito bonita, histórica, com um centro histórico muito bonito. Eles chegavam, se apropriavam da nossa cidade por 3 dias, houve pelo menos uma edição que deixou de ser 3 dias, passou a ser 7 dias, invadiam uma cidade provinciana, uma cidade pequena, e as pessoas tomavam a cidade. E aí chegavam os jovens, os hippies, as praças se enchiam de barracas, era uma coisa muito bonita. Hoje eu vejo assim, mas à época eu tinha uma crítica que eles se apropriavam, invadiam. Na segunda-feira eu ia embora, deixava a sujeira para a gente limpar. É óbvio que essa era uma crítica infundada, porque também nesses 3 dias se gerava trabalho e renda, o comércio vendia e tal. E hoje eu percebi isso. Quando nós assumimos o Gilmar em 2017, o festival estava sem ser realizado há 11 anos. A última vez que ele havia sido realizado foi em 2005. Vocês fizeram uma retomada. Nós reiniciamos. Eu tinha colocado no meu programa de governo, e já em 2017 eu tive a ousadia, e foi uma ousadia de reiniciar já com uma magnitude, com uma dimensão, né, bastante ousada. Só para você ter, é um festival que tem música popular, música erudita, tem dança, tem teatro, tem cinema, tem literatura, tudo acontecendo simultaneamente. Gratuito, tudo gratuito. E com certeza, sem medo de parecer eufonia, eu não acredito que haja algum outro evento com essa concepção. Eu sei que existia, por exemplo, Ouro Preto tinha um evento parecido com o nosso.
Garanhuns, em Pernambuco, tem um evento bem próximo. Eu não sei como é que tá, qual é a dimensão dele. Sim. Veja, é um festival que atrai 50 mil pessoas por dia em 3 dias da cidade. É muita coisa. E assim, cultura, né? Focado em Gratuito. atividades culturais. Gratuito. Você imagina o seguinte, agora, esse festival é feito para quem vem de fora também, mas imagine um menino, uma menina da periferia de São Cristóvão que não tem a oportunidade de ver uma orquestra sinfônica, que não tem a oportunidade, não tem como pagar para ver um espetáculo de teatro, ou para ver um grande artista, como a última edição nós tivemos Gilberto Gil, tivemos Emicida. A curadoria do hospital, do festival, ela é muito exigente no aspecto do que compõe a playlist, do que compõe. Então, nós temos lá, já levamos Chico Sá para autografar livros dele. Então, a gente utiliza o festival, o que é que ele seja, um ambiente de discussão política da arte na vida, de fazer as pessoas pensarem as suas vidas a partir das experiências artísticas, né, de um espetáculo de teatro, ao ar livre, nas ruas. Olha assim, além de todo esse, de gerar emprego naquele momento, de movimentar a economia também, eu acho que ele cumpre um papel importante em elevar a autoestima da população da cidade, que se sente orgulhosa de saber que o seu município tem um evento desse, recebendo turistas de várias regiões do país que vão lá para conhecer. Sem dúvida nenhuma, acho que é um espetáculo que tem que manter. Eu sei que não é fácil, porque a prefeitura tem que ficar correndo atrás de patrocinadores, essas coisas todas, que a gente até estava conversando aqui antes de começar. Exatamente. O programa. O festival está autorizado a captar recursos. E ele acontece em que período, Marco? A gente sempre avisa, comunica o evento com um ano de antecedência. Quando termina a gente já avisa. Então, o festival deste ano, de 2024, iniciará no dia 29 de novembro, então 29, 30 e 1º de dezembro. É sexta, sábado e domingo. Então você encerra seu segundo mandato com chave de ouro, com um evento desse. Com certeza. E aproveitando esse gancho, Marcos, eu sei que seu município já recebeu vários prêmios, como o que você recebeu hoje, tudo. Seu mandato é um mandato de resultados, não é porque eu estou na sua presença aqui, mas a gente sabe que você é um gestor que é preparado e comprometido com o interesse público, por isso que o seu governo tem sucesso. E agora, você deve eleger o sucessor? Como é que está esse processo? Estamos trabalhando para isso. A gente, bom, eu peço desculpas pela falta de modéstia, mas isso é um dado real, um dado concreto. Por exemplo, eu faço pesquisas, sempre fiz, tenho isso como uma ferramenta, um instrumento de governo. Não faço pesquisa apenas eleitoral. Eu adotei como mecanismo de me orientar em relação àquilo que a população quer, de fazer pesquisa de 3 em 3 meses. Sempre fiz, desde 2017. Eu recebi a última pesquisa e aí, na sexta-feira, dia 8, 72% da população aprovam o meu governo. Meu Deus, parabéns, 72%. Marcos. Não é fácil, principalmente num momento como esse, né, que é muito conturbado, a política virou... Né, estão criminalizando a política. Criminalizaram a política, esse monte de fake news e toda essa situação que cria um ambiente complicado para um gestor municipal, mas eu vejo que você está tirando de letra, porque você, com uma aprovação dessa, né, demonstra que você tem potencial. Primeiro que o seu mandato é um mandato de qualidade e depois também cria as condições, a possibilidade de dar continuidade nesse trabalho, elegendo o sucessor, e isso é muito importante. É óbvio que assim, quero deixar claro, fazer um registro, que o fato de a gestão eu faço 2 perguntas, né? Sempre essas 2 perguntas eu faço. Primeiro a gente pergunta qual é a avaliação da gestão, se ela é ruim, se ela é péssima, se ela é boa, se ela é regular, se ela é ótima. Quero saber isso. Depois eu faço uma pergunta que parece ser igual, mas não é igual. Eu quero saber se a população aprova a maneira, a forma como que eu conduzo, sim, que é diferente. Uma coisa são os objetivos. Olha, eu estou satisfeito com a saúde, com a educação, são objetivos.
Mas para alcançar esses objetivos... Aí você quer saber o jeito de governar se a população aprova. E aí, sabe, 72%, isso é uma coisa importante para mim. Claro. É óbvio que isso não significa que eu vou fazer... Eu tenho a garantia de fazer o sucessor. Não tenho, porque são, é uma outra situação. A gente tem que respeitar. Mas você é um nome que quem você apoiar vai ser, o seu apoio será considerado num processo eleitoral. Mas finalizando, Marcos, que a gente tem um tempo curto aqui, né, e depois de 2025, que caminhos que o Marcos irá trilhar, porque você é uma liderança no Estado, não resta dúvida, seu município é um município importante, você é um prefeito de realização, então provavelmente já deve estar sendo... Veja, São Cristóvão, eu digo sempre, São Cristóvão me deu régua e compasso, eu agradeço muito por isso. Eu nasci, me criei naquela cidade, sonhei ser prefeito, fui prefeito no momento que a cidade estava no caos, e talvez isso... A situação caótica da cidade talvez tenha sido um ambiente que me permitiu ser prefeito. Foi uma eleição, você tem uma ideia, tinha 8 candidatos. Olha. E todos eles tinham mais experiência política do que eu. Eram ex-prefeitos, ex-deputados ou candidatos não eleitos. Eu era o único que não havia sido candidato ainda. Pelo menos eu havia sido candidato em 88 pelo Partido dos Trabalhadores, mas uma candidatura que quis apenas ser... No tempo que a gente... Olha, vamos fazer vereador, então vamos colocar qualquer prefeito. Né? Não era uma chapa sem nenhuma pretensão. E aí talvez esse ambiente de discreto, de baixa autoestima, a população tenha dito, vamos pegar isso aqui, parece o mais diferente. Parece. E graças a Deus fizemos um mandato exitoso, o primeiro mandato. Você tem uma ideia, a minha reeleição, eu fui reeleito disputando com mais 3 candidatos com 53% dos votos válidos. Nossa, né? Muito bom. A maior votação da história da cidade, 22 mil votos contra o segundo colocado, teve 11 mil. Então, com folga, fato, né? isso foi uma folga, eu não tive nenhum trabalho na minha reeleição. As pessoas falam muito... Eu quero dizer assim muito bem claro aqui, eu não vou deixar a política para nada, mas eu não fiz nenhum tipo de projeto que me diga, olha, em 26 eu serei candidato a isso ou aquilo. Não fiz, efetivamente não fiz. Um dia desse a imprensa sergipana perguntou se eu seria candidato a governador. Alguém andou falando que havia essa possibilidade. Eu não serei, porque... Eu acho que a gente que faz política e faz com muito orgulho, a política eu tenho faço de maneira que a minha atuação não macule a atividade política. Eu fiz, para eleger o meu sucessor, eu fiz compromissos com pessoas que estão na seara estadual. E esses compromissos que eu fiz não me permitem, pelo menos por enquanto, me dizer, se tiver a oportunidade eu serei. Não me permite isso. Entendi. Porque você compreende muito bem disso, claro, você foi prefeito de uma cidade, no estado de São Paulo, e sabem disso. Se você faz compromisso aqui, hoje, e com quem você está fazendo compromisso, é um possível alguém que poderá disputar a eleição em 26, como é que eu posso dizer que você... Fica uma situação totalmente desconfortável. Exatamente. Né? Agora, é óbvio, na hora que chegar se surgir a oportunidade que não me faça trair os compromissos que eu fiz agora, eu estarei à disposição. Claro, porque a experiência que você teve de 2 mandatos e esses resultados, sem dúvida, você pode ocupar qualquer cargo ali com condição de... Porque você comprovou sua atuação como gestor. E com o grande diferencial, Marcos, que eu sempre falo é o seguinte... Um gestor, de fato, preocupado com o interesse público. Porque a gente sabe que muitos ocupantes de cargo, né, infelizmente, não entram com essa finalidade. Né? Isso eu acho um dos grandes problemas das coisas não andarem bem nos municípios, em muitos municípios, tem a ver com quem está na gestão. Porque você tem exemplo de municípios com baixa arrecadação, mas que consegue entregar muito mais do que municípios que muitas vezes têm muito recurso. Né? Nós saímos agora de 100 prefeitos do Brasil,
dos 5.570 foram premiados, foram reconhecidos como prefeito amigo da criança. E lá tinha Recife, uma potência, tinha Belém do Pará. Apenas 2 capitais. Bom, se a questão fosse arrecadatória, não é, pelo menos 26 teriam que ser. É. Só tinham 2 capitais. E tinham cidades pequenas. Tinha uma cidade como São Cristóvão, que é uma cidade pobre. Né? Eu estava do meu lado, tinha um prefeito de São Domingos, do Maranhão, de 35 mil habitantes. Ele disse: a minha cidade é uma produtora de abacaxi, uma grande produtora de abacaxi. E eu dizendo para ele, uma coisa que eu tenho dito aqui na BM, que tenho dito, não me canso de dizer: a gente precisa mudar, a gente precisa trabalhar, Gilmar, nós somos, eu, você, quem está na ABM, não pode esquecer disso. O Pacto Federativo precisa ser revisto. E é muito além daquilo que as pessoas às vezes falam que é o Pacto Federativo. Olha, é penoso que os prefeitos hoje estão na dependência, para acessar recursos do governo federal, estão na dependência exclusiva da intermediação dos parlamentares. Isso aí eu acho que a gente precisa, virar essa página. Veja, os parlamentares, eu entendo a importância dele, até porque, imagine se eu estou falando isso aqui agora e amanhã seria deputado federal e vou querer repetir isso. É hipocrisia. Claro. Eu acho que a gente precisa criar um modelo em que os municípios tenham uma cota garantida, que ele não precise fazer essa intermediação. Olha, você tem uma cota, desde que você apresente projetos, você tem essa garantia. Claro. Outro percentual, aí você vai depender de negociação, de intermediação parlamentar, da política em si. É deixar o orçamento exclusivo, a sua grande parte, para ser distribuída somente pelo parlamento. Acho que tem que ser algo combinado, porque Perfeito. Tem municípios que, muitas vezes, por não ter força política, acabam não conseguindo, né? E a necessidade talvez seja maior do que outros que recebem. Além disso, tem uma outra coisa que é, da forma que está, nós vamos ter um Congresso cada vez mais conservador. É verdade. Eu vejo o presidente da República, em quem eu votei, dizer assim: olha, nós precisamos ter um Congresso, né, mais alinhado com a nossa política. Mas como é que eu posso exigir que os prefeitos apoiem um Congresso até que queiram fazer isso, mas está na dependência do deputado federal, o senador, que ele não quer saber qual é a ideologia política dele. Ele quer saber se o cara vai conseguir a tal da emenda para o município. Então, isso aí eu acho que precisa mudar. E aí, Marcos, eu encerro agradecendo a sua presença aqui, o Marcos, prefeito de São Cristóvão, né? A gente teria muito o que falar aqui, mas eu encerro fazendo o destaque do Conselho da Federação, que foi uma ideia da ABM, e que hoje esses temas, né, do Pacto Federativo e de tudo, nós iniciamos uma discussão envolvendo governadores, prefeitos e o governo federal. Eu acho que juntos a gente pode resolver parte desses problemas, porque nós somos uma das maiores federações do mundo, mas eu considero uma federação manca. Né? E ao passo que você cria uma mesa federativa igual ao Conselho da Federação, que foi uma sugestão da ABM para todos os candidatos. E o presidente Lula, quando venceu a eleição, ele acatou a nossa sugestão, que nós apresentamos para os outros candidatos. Você lembra que você mesmo foi um dos signatários desse documento que a gente enviou. Então, eu acredito muito que o Conselho da Federação pode contribuir para a gente ir resolvendo essas questões. Então, mais uma vez, quero agradecer ao prefeito Marcos, desejar sucesso aí no restante do seu mandato e, claro, tenho certeza que você vai dar boas contribuições para o nosso país, por toda a experiência e compromisso que você tem. Um abraço. Obrigado, Gilmar. Parabéns pela ideia, pelo podcast dos Diálogos Federativos. Obrigado.